À medida que as geleiras derretem, uma extraordinária crônica da história da Terra começa a se revelar. Com o derretimento do manto gelado do planeta, segredos impressionantes, há muito tempo ocultos em seu abraço congelado, vêm à tona. De restos de civilizações antigas a criaturas pré-históricas perfeitamente preservadas, esses achados nos oferecem um vislumbre tentador de um mundo perdido no tempo. Junte-se a nós enquanto exploramos as descobertas mais interessantes e estranhas encontradas no gelo. Número 20. Sementes antigas. Nas profundezas geladas da Sibéria, cientistas fizeram uma descoberta impressionante. Sementes antigas que estiveram enterradas no solo congelado por impressionantes 320 mil anos. Essas sementes pertenciam a uma planta conhecida como Selenstena e foram preservadas nas tocas de esquilos terrestres extintos há muito tempo, que funcionaram como congeladores naturais por centenas de milênios. A descoberta dessas sementes foi um verdadeiro milagre, pois elas conseguiram sobreviver por eras em um estado de animação suspensa. As sementes estavam abrigadas nas camadas congeladas de permafrost, que atuaram como uma cápsula do tempo natural, protegendo-as dos danos do tempo e dos elementos. A verdadeira mágica aconteceu quando os pesquisadores tentaram trazer essas sementes antigas de volta à vida. Incrivelmente, conseguiram fazer com que germinassem, assistindo maravilhados enquanto novas plantas surgiam do solo antigo. Essas plantas, geneticamente idênticas aos seus ancestrais antigos, ofereceram uma rara oportunidade de estudar a flora de uma era longínqua. Número 19. Lobo congelado. Nas terras geladas da Sibéria, uma descoberta notável foi feita: os restos de um canino de 18 mil anos que desafiava a classificação. Essa criatura antiga, encontrada perfeitamente preservada no permafrost, apresentava características tanto de lobos quanto de cães, levando os pesquisadores a acreditar que poderia representar uma espécie intermediária que existiu durante a última era do gelo. A descoberta desse enigmático canino foi um verdadeiro marco, oferecendo um vislumbre sem precedentes do passado distante, levando os restos da criatura estavam tão bem preservados que os pesquisadores conseguiram extrair DNA de seus ossos e estudar suas características físicas em detalhes. O que encontraram foi uma criatura que parecia estar na linha tênue entre lobo e cão, do passado com uma mistura de traços de ambas as espécies. Durante a última. Esse canino é pensado ter vivido em uma época de grandes mudanças, quando o mundo estava emergindo, e estudar suas características físicas em primeiros assentamentos humanos encontraram foi uma criatura que parecia estar na linha sem precedentes do passado de cães, estágio inicial na domesticação durante a última das espécies. Quando os lobos estavam gradualmente se acostumando à presença humana e começando a desenvolver características que eventualmente os tornariam nossos amados companheiros. E os primeiros assentamentos humanos estavam parecia estar na linha sem precedentes do passado de cães. Imagine tropeçar em um tesouro inicial na domesticação dos cães de mais de um século. Os lobos estavam gradualmente se acostumando que aconteceu em 2013 e começando a desenvolver características de antigos negativos fotográficos os tornariam dos assentamentos humanos que parecia estar na linha sem precedentes do passado congelados. Datados de 1914, tesouro oculto de fotografias de mais de um século atrás. Sem precedentes. Foi exatamente isso que aconteceu em 2013, enquanto lutavam contra a paisagem os tornariam dos assentamentos humanos que parecia estar na linha sem precedentes do passado congelados. Por quase imagine tropeçar em um foram encontrados ao lado de fotografias de mais tiradas pelo grupo do Mar de Ross. Foi exatamente isso que aconteceu em 2013. De suprimentos para a expedição de Shackleton contra a paisagem implacável da Antártica. A descoberta dessas imagens foram preservados nas profundezas foi um verdadeiro milagre, por quase pois sobreviveram foram encontrados ao lado de fotografias tiradas pelo grupo do Mar de Ross. Ao estudar cuidadosamente os depósitos de suprimentos, os pesquisadores foram transportados de volta no lado oposto do grande heroísmo e sacrifício. A descoberta dessas imagens capturaram as lutas diárias foi um verdadeiro da expedição. Foram encontrados ao lado de fotografias tiradas pelo grupo rigoroso traiçoeiros blocos de gelo, ao estudar cuidadosamente extremamente frias. Os pesquisadores também mostravam a beleza impressionante da paisagem antártica, com suas geleiras imponentes e extensões cobertas de neve. Membros da expedição, 17, enquanto enfrentavam desafios inimagináveis. Na tundra congelada da Sibéria, um par de filhotes de leão extremamente frias foi descoberto. Os negativos também mostravam a beleza impressionante da paisagem. Esses filhotes, com suas geleiras imponentes e extensões cobertas de neve, com seus órgãos internos e tecidos moles intactos, oferecendo um vislumbre congelada da Sibéria, um par de filhotes de antigos felinos.
A descoberta desses filhotes de leão foi um verdadeiro milagre, pois conseguiram sobreviver aos estragos do tempo graças a uma série de eventos fortuitos. Acredita-se que os filhotes, que tinham apenas algumas semanas de vida quando morreram, provavelmente foram mortos por um deslizamento de terra ou algum outro desastre natural. Seus corpos foram rapidamente cobertos por sedimentos e congelados no lugar, criando uma cápsula do tempo natural que os preservaria por milhares de anos. Quando os filhotes foram descobertos, os pesquisadores ficaram maravilhados com seu estado de preservação. A pele, o pelo e até mesmo os bigodes dos filhotes estavam todos perfeitamente intactos, e seus órgãos internos ainda eram visíveis através de sua pele translúcida. Esse nível notável de preservação permitiu que os pesquisadores estudassem essas antigas criaturas em detalhes sem precedentes, oferecendo novos insights sobre sua anatomia, dieta e comportamento. Número 16. Relíquias de guerra congeladas. Nas profundezas geladas do Ártico e nas águas frias do Mar Negro, uma série de descobertas incríveis foram feitas. Os restos congelados de soldados e navios de alguns dos momentos mais decisivos da história moderna. Uma das mais notáveis dessas descobertas foi feita em 2005, quando um grupo de alpinistas encontrou o corpo congelado de um soldado da Segunda Guerra Mundial. O soldado, que ainda vestia seu uniforme militar, aparentemente morreu durante uma missão secreta nas montanhas do norte da Itália. Seu corpo ficou preservado no gelo por mais de 60 anos, fornecendo um lembrete assombroso dos sacrifícios feitos durante a guerra. Mas o soldado congelado é apenas uma das muitas relíquias de guerra descobertas nos últimos anos. Em 2009, uma equipe de pesquisadores descobriu os destroços de um avião da era da Segunda Guerra Mundial no fundo do Mar Negro. O avião, que aparentemente fez um pouso controlado na água, foi encontrado em condições notavelmente boas, com muitas de suas características originais ainda intactas. Mais notáveis ainda são as descobertas de 2 navios da fatídica Expedição Franklin da década de 1840, o HMS Erebus e o HMS Terror, que haviam partido para encontrar a passagem noroeste e desapareceram sem deixar rastros no gelo ártico por mais de 150 anos. O destino dos navios e suas tripulações permaneceu um mistério até 2014 e 2016, quando os destroços do Erebus e do Terror foram finalmente descobertos graças a uma combinação de tecnologia moderna e perseverança à moda antiga. Os navios foram encontrados em condições notavelmente boas, com muitos de seus artefatos e equipamentos ainda intactos, fornecendo novos insights sobre o destino da expedição e as dificuldades incríveis que a tripulação deve ter enfrentado. Número 15. A Dama de Âmpato. Nas montanhas dos Andes do Peru, a uma altitude de mais de 6.000 metros, uma descoberta notável foi feita em 1995. O corpo congelado de uma jovem inca, perfeitamente preservado por mais de 500 anos. A múmia, conhecida como Múmia Juanita ou a Dama de Âmpato, é um dos achados mais notáveis da história da arqueologia. Juanita foi descoberta pelo antropólogo Johann Reinhardt e seu amigo Miguel Zárate, que estavam explorando as encostas do Monte Ampato em busca de artefatos incas. À medida que subiam, avistaram algo incomum, um feixe de tecido colorido parcialmente enterrado na neve. Ao investigar mais a fundo, perceberam que haviam encontrado algo incrível: o corpo congelado de uma jovem adornada com vestimentas e joias incas elaboradas. Análises posteriores do corpo de Juanita revelaram que ela tinha entre 12 e 15 anos na época de sua morte e que havia sido sacrificada como parte de uma cerimônia religiosa conhecida como Capacocha. Os incas acreditavam que, ao oferecer a vida de jovens saudáveis aos deuses, poderiam garantir a prosperidade e o bem-estar de sua sociedade. O que torna Juanita tão notável é o incrível estado de preservação de seu corpo. Apesar de ter mais de 500 anos, sua pele, cabelo e órgãos internos estão todos intactos, proporcionando uma janela sem precedentes para a vida do povo inca. Cientistas puderam estudar tudo, desde sua dieta e saúde até os detalhes intrincados de suas roupas e joias. Número 14. Caverna de Gelo Antiga. Na selvagem e acidentada paisagem do Alasca, uma descoberta notável foi feita.
uma série de antigas cavernas de gelo com mais de 2.000 anos. Essas cavernas, que fazem parte da geleira Mendenhall, oferecem uma janela única para o passado e um lembrete do incrível poder e beleza do mundo natural. A geleira Mendenhall é uma maravilha natural deslumbrante que se estende por mais de 20 quilômetros, desde o campo de gelo de Juneau até as águas do lago Mendenhall. Mas é o que se encontra abaixo da superfície da geleira que é verdadeiramente impressionante. Uma série de cavernas e túneis escondidos, esculpidos pelo movimento lento do gelo ao longo de milhares de anos. As cavernas de gelo da geleira Mendenhall são um destino popular para turistas aventureiros e cientistas. Os visitantes podem explorar as passagens sinuosas das cavernas, maravilhando-se com os incríveis tons de azul e verde que colorem as paredes de gelo. Mas é o que essas cavernas podem nos contar sobre o passado que é realmente fascinante. Cientistas acreditam que as cavernas de gelo da geleira Mendenhall têm mais de 2.000 anos, formadas em uma época em que a geleira era muito maior e mais expansiva do que é hoje. Ao estudar as camadas de gelo e os detritos presos dentro delas, os pesquisadores conseguiram montar um retrato de como eram o clima e o ambiente do Alasca há milhares de anos. Número 13. Sumidouros glaciais. Na vasta extensão gelada da Groenlândia, uma série de buracos estranhos e misteriosos foi descoberta. Buracos que são tanto belos quanto assustadores em igual medida. Esses buracos, conhecidos como mulan, são sumidouros glaciais que canalizam a água de derretimento da superfície da camada de gelo até a rocha base abaixo. Os mulan são uma característica natural das geleiras, formados pelo movimento lento do gelo ao longo do tempo. À medida que o gelo derrete na superfície da geleira, a água escorre através de rachaduras e fendas, eventualmente formando um poço vertical que pode atingir centenas de metros de profundidade. Esses poços são frequentemente incrivelmente estreitos, com paredes de gelo que são lisas e polidas pelo fluxo constante de água. Mas os mulan são mais do que apenas uma curiosidade natural. Eles desempenham um papel crucial na complexa interação entre gelo, água e clima no nosso planeta. À medida que a Terra continua a aquecer, devido às mudanças climáticas, mais e mais água de derretimento está sendo produzida na superfície das geleiras e calotas polares. Essa água precisa ir para algum lugar, e os mulan fornecem um caminho direto para que ela alcance a rocha base. Uma vez que a água atinge a rocha base, pode ter um impacto profundo no comportamento da geleira. A água pode lubrificar a base da geleira, fazendo com que ela deslize mais rapidamente sobre a rocha subjacente. Isso pode levar a um fenômeno conhecido como avanço glacial, onde a geleira subitamente acelera e avança rapidamente morro abaixo. Número 12. Jacarés adormecidos. Nos pântanos e zonas úmidas do sul dos Estados Unidos, uma criatura notável evoluiu para sobreviver em um dos ambientes mais difíceis da Terra, os jacarés. Esses répteis antigos, que têm vagado pelo nosso planeta por milhões de anos, desenvolveram uma incrível habilidade para suportar até as temperaturas mais frias, literalmente congelando-se no lugar. Durante os meses de inverno, quando as temperaturas podem cair bem abaixo de zero, os jacarés frequentemente se encontram presos nas águas geladas de seu habitat. Mas, em vez de sucumbirem ao frio, esses incríveis animais desenvolveram uma adaptação única que lhes permite sobreviver mesmo nas condições mais adversas. Quando a água começa a congelar ao seu redor, os jacarés lentamente permitem que seus corpos também congelem, começando pelo rabo e subindo até a cabeça. À medida que o gelo se forma ao seu redor, eles levantam seu focinho acima da superfície, criando um pequeno buraco que lhes permite respirar. Essa adaptação incrível, conhecida como brumação, permite que os jacarés entrem em um estado de animação suspensa, reduzindo seu metabolismo a quase nada e conservando energia até que o tempo aqueça novamente. Durante esse tempo, eles permanecem completamente imóveis, com seus corpos congelados no lugar até que o gelo comece a derreter. Número 11. Metano congelado. Nas profundezas do fundo do oceano, uma substância estranha e potencialmente perigosa espera congelada. O metano congelado, também conhecido como gelo de fogo.
Esse composto gelado é criado sob a extrema pressão e baixas temperaturas encontradas nas regiões de permafrost da Terra e contém uma quantidade imensa de energia que pode, um dia, alimentar nosso mundo ou possivelmente destruí-lo. O metano congelado se forma quando o gás metano é aprisionado dentro da estrutura cristalina do gelo de água, criando uma substância sólida que se parece com gelo comum, mas é muito mais inflamável. Quando trazido à superfície e exposto a uma chama, esse gelo de fogo pode realmente queimar, liberando o gás metano aprisionado. Mas enquanto o metano congelado pode parecer uma curiosidade estranha, na verdade, é uma fonte potencialmente vasta de energia. Especialistas estimam que pode haver mais energia aprisionada em depósitos de metano congelado do que em todos os outros combustíveis fósseis combinados. Se pudéssemos encontrar uma maneira de extrair e utilizar essa fonte de energia com segurança, ela poderia potencialmente alimentar nosso mundo por séculos. Número 10. Vulcões congelados. Sob a superfície gelada da Antártica, encontra-se um mundo oculto de fogo e fúria, uma rede de vulcões ativos que foram congelados no tempo por milhões de anos. Esses vulcões subglaciais, que foram descobertos recentemente por cientistas, representam uma das descobertas geológicas mais significativas da história recente, oferecendo novos insights sobre a complexa interação entre gelo e magma. A descoberta desses vulcões congelados foi possível graças a uma combinação de tecnologia de ponta e curiosidade científica à moda antiga. Usando radar e outras técnicas avançadas de imagem, os pesquisadores conseguiram enxergar além das espessas camadas de gelo que cobrem grande parte da Antártica, revelando uma vasta rede de atividade vulcânica que antes passava despercebida. O que encontraram foi verdadeiramente impressionante. Uma série de vulcões ativos que ainda estão fervendo sob o gelo, gerando calor e gases que estão lentamente derretendo o gelo ao redor e criando lagos e rios ocultos. Acredita-se que esses vulcões subglaciais estejam ativos há milhões de anos, moldando a paisagem da Antártica de maneiras que só agora começamos a entender. Um dos aspectos mais intrigantes desses vulcões congelados é o potencial papel que eles podem desempenhar no futuro das calotas de gelo da Antártica. À medida que o planeta continua a aquecer devido às mudanças climáticas, há uma preocupação crescente de que o aumento de calor e gases gerados por esses vulcões possa acelerar o derretimento do gelo ao redor, levando a um rápido aumento do nível do mar e outras consequências catastróficas. Número 9. Vida em lago subglacial. Nas profundezas congeladas da Antártica, sob quilômetros de gelo, existe um mundo oculto repleto de vida. Esses lagos subglaciais, que estão isolados do resto do mundo há milhões de anos, abrigam uma incrível variedade de micro-organismos que se adaptaram para sobreviver em um dos ambientes mais extremos da Terra. A descoberta de vida nesses lagos subglaciais foi um verdadeiro avanço em nossa compreensão dos limites da vida em nosso planeta. Em 2013, como parte do projeto de perfuração de acesso ao lago subglacial Williams, pesquisadores perfuraram quase 1 quilômetro de gelo para alcançar o lago Williams, localizado na Antártica Ocidental. O que encontraram foi verdadeiramente impressionante. Uma comunidade vibrante de micróbios que viveu na completa escuridão, em temperaturas ligeiramente acima do congelamento, por milhões de anos. Esses micróbios, que incluem bactérias e arcaia, evoluíram adaptações únicas que lhes permitem sobreviver em condições tão extremas. Algumas dessas adaptações incluem a capacidade de extrair energia dos minerais nas rochas circundantes e a habilidade de sobreviver em ambientes altamente salgados e ácidos. Mas o Lago Williams é apenas um dos muitos lagos subglaciais descobertos sob as calotas de gelo da Antártica. Talvez o mais famoso deles seja o Lago Vostok, um enorme corpo de água enterrado sob mais de 3 quilômetros de gelo. Apesar das condições extremas, os pesquisadores encontraram evidências de vida microbiana em amostras retiradas do Lago Vostok, sugerindo que mesmo nos ambientes mais isolados e inóspitos, a vida encontra um caminho. Número 8. Túnica da Idade do Ferro. Nas montanhas escarpadas do condado de Oppland, na Noruega, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta impressionante, uma túnica de lã de 1.700 anos que foi perfeitamente preservada no gelo. A túnica, que data de aproximadamente 300 depois de Cristo,
é a vestimenta mais antiga já encontrada na Noruega, oferecendo um vislumbre sem precedentes das roupas e da cultura da Idade do Ferro. A túnica foi descoberta em 2011 por um caminhante que explorava a geleira Landbryn nas montanhas de Jotunheim, na Noruega. O caminhante notou um objeto estranho saindo do gelo e alertou os arqueólogos, que rapidamente perceberam a importância do achado. A túnica foi cuidadosamente retirada do gelo e transportada para um laboratório para análise, onde os pesquisadores puderam estudá-la em detalhes impressionantes. O que encontraram foi verdadeiramente notável: uma túnica de lã totalmente intacta, que havia sido habilmente confeccionada usando técnicas que ainda são utilizadas hoje. A túnica foi feita de lã de ovelha que havia sido fiada e tecida em um tecido denso e fino. Ela foi tingida de um vermelho profundo, usando um pigmento feito da raiz da planta rubia, comumente usada para tingir na Idade do Ferro. Mas talvez o aspecto mais impressionante da túnica seja seu estado de preservação. Apesar de estar enterrada no gelo por mais de 1.700 anos, a túnica mostrou quase nenhum sinal de deterioração. As fibras de lã ainda estavam fortes e flexíveis, e o tingimento ainda era vibrante, como no dia em que foi aplicado. Número 7. Mercúrio tóxico. Nas profundezas congeladas do permafrost do Ártico, um verdadeiro barril de pólvora aguarda. Um enorme reservatório de mercúrio tóxico que pode ser liberado no ambiente à medida que o planeta continua a aquecer. Essa descoberta alarmante, feita por uma equipe de pesquisadores em 2018, causou ondas de choque na comunidade científica e levantou questões urgentes sobre o futuro do nosso planeta. O mercúrio é um elemento altamente tóxico que pode causar sérios problemas de saúde em humanos e na vida selvagem. Quando liberado no ambiente, ele pode se acumular na cadeia alimentar, envenenando peixes, aves e mamíferos, incluindo humanos que consomem frutos do mar contaminados. A descoberta desse enorme reservatório de mercúrio no permafrost do Ártico é particularmente alarmante devido à escala do problema. Os pesquisadores estimam que pode haver até 57 milhões de litros de mercúrio presos no solo congelado, uma quantidade impressionante que poderia ter consequências catastróficas se liberada no ambiente. Número 6. Vírus gigante antigo. Nas profundezas congeladas do permafrost siberiano, uma criatura monstruosa permaneceu dormente por 39 mil anos. Um antigo vírus gigante que aguardava pacientemente a chance de despertar. Essa descoberta surpreendente, feita por uma equipe de pesquisadores em 2014, causou alvoroço na comunidade científica e levantou questões urgentes sobre os riscos potenciais representados por esses patógenos há muito adormecidos. O vírus em questão, batizado de Pitovírus sibericum, é um verdadeiro gigante em todos os sentidos da palavra. Medindo impressionantes 1,5 micrômetro de comprimento, é maior do que muitas bactérias e até algumas células eucarióticas. Mas, embora seu tamanho seja certamente impressionante, é a capacidade do vírus de sobreviver por tanto tempo que realmente impressionou os cientistas. Quando os pesquisadores descobriram o vírus pela primeira vez, estavam céticos de que ele ainda pudesse ser viável após tantos milênios preso no permafrost. Mas, para sua surpresa, descobriram que o vírus não apenas estava intacto, mas também capaz de infectar seu hospedeiro, uma espécie de ameba comumente encontrada em ambientes de água doce. Número 5. Mamutes lanudos. Nas profundezas congeladas da Sibéria, uma notável série de descobertas foi feita. Os incrivelmente bem preservados restos de mamutes lanudos, gigantes extintos que vagaram pela Terra durante a última era do gelo. Esses antigos seres, que mediam até 3,5 metros de altura e pesavam até 6 toneladas, foram encontrados em condições tão perfeitas que os cientistas estão até considerando a possibilidade de trazê-los de volta à vida através da clonagem. Uma das mais famosas dessas descobertas é a de Liuba, um filhote de mamute lanudo de 1 mês que foi encontrado por pastores de renas em 2007. O corpo de Liuba estava tão bem preservado que sua pele, pelos e até mesmo os órgãos internos ainda estavam intactos. Os cientistas conseguiram estudá-la em detalhes incríveis, aprendendo sobre sua dieta, saúde e até mesmo a causa de sua morte, que aparentemente foi por asfixia em um rio lamacento. Mas Liuba é apenas um dos muitos mamutes lanudos encontrados no solo congelado da Sibéria. Outras descobertas notáveis incluem Yucca,
uma jovem adulta descoberta em 2010, e Buttercup, uma fêmea encontrada em uma ilha ao largo da costa da Sibéria em 2013. Esses espécimes forneceram insights sem precedentes sobre a vida dessas criaturas antigas, desde sua anatomia e comportamento até sua dieta e habitat. Talvez o mais intrigante seja a natureza bem preservada desses restos de mamutes lanudos, o que levantou a tentadora possibilidade de trazer a espécie de volta à vida através da clonagem. Embora a ideia ainda esteja em estágios iniciais, alguns cientistas acreditam que pode ser possível usar o DNA desses espécimes congelados para criar uma nova geração de mamutes lanudos, um cenário à la Jurassic Park, que poderia ter implicações profundas para a nossa compreensão do mundo natural. Número 4. Ondas de gelo de raspadinha. Em um dia gélido de janeiro de 2018, as margens de Nantucket, Massachusetts, testemunharam uma visão verdadeiramente bizarra e hipnotizante: o surgimento de ondas de gelo de raspadinha. Essas ondas estranhas, que se parecem com algo saído de um copo de sobremesa gelada, são um fenômeno raro que só ocorre sob condições muito específicas. As ondas de gelo de raspadinha são criadas quando a temperatura do ar cai tão baixo que a água nas ondas começa a congelar à medida que quebram na costa. À medida que as ondas vão e vêm, a água semicongelada é agitada em uma consistência de raspadinha, criando uma visão surreal e quase de outro mundo. Naquele dia em Nantucket, a temperatura do ar caiu para menos de 11 graus Celsius, bem abaixo do ponto de congelamento da água do mar. Quando as ondas quebraram na costa, foram instantaneamente transformadas em uma mistura pastosa de gelo e água, criando um espetáculo que deixou banhistas e fotógrafos em êxtase. Número 3. Múmias congeladas. Na remota bacia do Tarim, no oeste da China, uma série de descobertas incríveis foi feita. Os bem preservados restos de múmias, que datam de mais de 2.000 anos. Essas múmias, conhecidas como as múmias da bacia do Tarim, são notáveis por seus traços caucasianos e roupas únicas, que sugerem uma complexa história de migração e troca cultural na região. As múmias da bacia do Tarim foram descobertas pela primeira vez no início do século XX, mas foi só nos últimos anos que os cientistas puderam estudá-las em detalhes. Usando técnicas avançadas de sequenciamento genético, os pesquisadores conseguiram rastrear a ancestralidade dessas múmias até uma antiga população asiática que viveu na região há milhares de anos. O que torna as múmias da bacia do Tarim tão notáveis é seu incrível estado de preservação. Apesar de terem mais de 2.000 anos, muitas das múmias ainda têm sua pele, cabelo e até mesmo roupas intactas. Algumas múmias estão tão bem preservadas que quase parecem que poderiam acordar a qualquer momento. Uma das mais famosas das múmias da bacia do Tarim é a beleza de Loulan, uma mulher que morreu há cerca de 3.800 anos. Sua alta estatura, nariz longo e cabelos claros levaram alguns pesquisadores a especular que ela poderia ser de ascendência europeia, embora a análise genética tenha mostrado que ela estava mais intimamente relacionada às antigas populações asiáticas. Número 2. Muro de gelo de Fukushima. Após o devastador terremoto e tsunami de 2011 que atingiram o Japão, a usina nuclear de Fukushima Daiichi encontrou-se em uma luta desesperada para conter a propagação da contaminação radioativa. Uma das soluções mais inovadoras e ambiciosas para esse problema foi a criação de um muro de gelo subterrâneo, uma barreira massiva de solo congelado que bloquearia o fluxo de água subterrânea contaminada da usina para o oceano próximo. O muro de gelo, que foi concluído em 2016, é uma incrível façanha de engenharia que se estende por quase 2 quilômetros ao redor do perímetro da usina. Para criar o muro, os engenheiros perfuraram uma série de poços de 30 metros de profundidade no solo e, em seguida, inseriram uma rede de tubos que circulavam uma solução salina super resfriada através do solo. À medida que a solução salina flui pelos tubos, ela congela o solo ao redor, criando uma barreira sólida de gelo que pode bloquear o fluxo de água subterrânea. O muro de gelo foi projetado para ser autossustentável, com a solução salina circulando continuamente para manter o solo congelado, mesmo durante os verões quentes do Japão. Criar o muro de gelo foi uma empreitada gigantesca, exigindo anos de planejamento e construção e um orçamento de mais de 300 milhões de dólares. Mas,
Para os engenheiros e cientistas que trabalham para conter a propagação da contaminação radioativa em Fukushima, foi um passo necessário na luta contínua para proteger o meio ambiente e a saúde pública. Número 1. Dedo da morte. Nas águas geladas das regiões polares do mundo, um fenômeno estranho e mortal espreita sob a superfície: o dedo da morte, também conhecido como brinículos. Essas estruturas subaquáticas assustadoras são, na verdade, tubos de gelo que crescem para baixo a partir da parte inferior do gelo marinho, criando uma armadilha mortal para qualquer vida marinha que tenha o azar de nadar muito perto. Os brinículos se formam quando água extremamente fria e salgada é expelida do gelo marinho à medida que congela. Essa salmoura super resfriada é mais densa do que a água do mar ao redor, então ela afunda rapidamente, congelando qualquer água que entre em contato. À medida que o brinículo cresce, ele cria uma estrutura tubular que pode se estender por vários metros abaixo do gelo marinho. Mas, embora os brinículos pareçam algo saído de um filme de ficção científica, são um fenômeno muito real e mortal. Qualquer criatura marinha que nade muito perto de um brinículo corre o risco de ser aprisionada e congelada em seu abraço gelado, criando um cemitério subaquático assustador de vida marinha perfeitamente preservada. E por enquanto é isso, amigos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui, escolhendo um desses vídeos que estão na tela. Te encontro no próximo vídeo.